Hoje é quinta-feira. Já estamos chegando, gente. Hoje tem mais um dia, mais um dia de controle, né? E eu tô indo pro laboratório fazer progesterona e estradiol. Ai, e olha, vou falar uma coisa pra vocês. Se eu não soubesse que não existe a menor possibilidade de eu estar grávida, eu chutaria que eu estou grávida. Porque eu tô tão enjoada. Ontem eu quase vomitei. Eu tive que sair do meu quarto ontem à noite, ir pra sala, sentar no sofá, respirar 20 mil vezes pro meu enjoo passar. E agora de manhã eu fui tomar café da manhã também. Ai, muito enjoada, muito. Da outra vez eu não me senti assim, eu lembro disso. Eu lembro de não me sentir assim. E inclusive eu falei pro médico e ele não relacionou muito ao que tá rolando assim de remédio. Eu acho que não deve ser muito comum. Até ali na bula, as bulas falam, né? Sei lá, um caso em... Não é 1 milhão, mas tipo, bem assim. Que podem ter enjoo, enfim. E eu acho que eu virei esse caso, porque só pode ser disso, não tem outro motivo de enjoo. Hoje eu tô mais cansadinha. Isso porque eu já tomei café, tudo. Café mega me desperta. Mas... E hoje meu dia vai ser corrido. Então, o que é ótimo. Daí a hora que eu vi já passou o dia e aí a gente já vai pro médico. Minha consulta é à noite. Aproveitar que eu tô dirigindo, eu tenho que fazer algumas coisas na rua e eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Algumas pessoas têm me mandado mensagem falando que não me segue há muito tempo e que não tá entendendo porque que eu tenho que fazer um processo de fertilização, sendo que o Gabriel eu tive naturalmente. Então eu vou aproveitar e já coloco todo mundo na mesma página. Bom, eu tive o Gabriel sim naturalmente com 28 anos. Antes do Gabriel eu tive uma gravidez, foi a minha primeira gestação, não foi uma gestação planejada, eu utilizava adesivo, né, anticoncepcional, e depois de 7 anos usando, ele falhou em algum momento e eu engravidei. E, enfim, foi um misto de alegria e medo, porque na época eu trabalhava, eu gostava muito do que eu fazia, e eu tinha acabado de entrar no emprego novo e eu tava muito feliz, porque era uma conquista muito grande pra mim. Mas eu engravidei, o meu marido foi a pessoa que mais me apoiou, que mais ficou feliz. E aí a gente decidiu que, nossa, isso era maravilhoso e abraçamos a maternidade. E aí, com 9 semanas, o bebê parou de desenvolver e eu tive meu primeiro aborto. Foi um aborto retido, eu esperei 1 mês para ver se saía naturalmente, não saiu. E aí eu tive que fazer um processo de curetagem, que é um processo super invasivo. Eu tive que ficar depois 15 dias de repouso. Foi bem... Fora a dor do aborto, tem ainda a dor do processo de retirada. E aí depois disso, por conta da curetagem, eu tive que ficar 3 meses de resguardo. Não podia engravidar, né? Minha médica orientou para que meu endométrio se formasse novamente e tivesse forte para a próxima gestação, até que em algum momento ela me liberou e a gente começou a tentar. Eu demorei para engravidar, acho que depois de 4 meses da primeira vez eu engravidei, mais ou menos 4, 5 meses, acho que 4 meses. E é engraçado que eu tive ovulação tardia, então eu demorei a descobrir que eu tava grávida. Porque eu tive sangramento, não foi uma mega menstruação, mas a minha menstruação nunca foi super regulada, então eu nem notei que aquilo lá era só um sangramento. E aí eu fiz vários exames de sangue, todos deram negativo, eu fiz vários exames de urina, todos deram negativo, até que em um dado momento deu positivo. A minha médica até achou na época que eu tava, na verdade, abortando, porque o meu beta deu muito baixo em relação à data da minha última menstruação. Mas no fim das contas, graças a Deus, eu não estava abortando, eu realmente estava grávida. E aí eu tive o Gabriel, foi cesárea. A minha cesárea foi super tranquila, a minha recuperação foi ótima. A única coisa é que o meu corte não fechava. De um corte desse tamanho, isso daqui, mais ou menos, ficou aberto.
E eu fiz acompanhamento com a médica, ela falou que era um problema de cicatrização, se não me engano chama fibrina ou fibrose, acho que é fibrina. E aí a gente passou, enfim, eu tomei antibiótico pra fechar, eu passei pomada, até que um dia fechou. E nunca notei nada assim. Quando o Gabriel tava mais ou menos com 8 meses, eu decidi que eu queria engravidar de novo. Eu sempre quis ter 3 filhos e eu queria com idades... Não queria com idade muito distante, né? Queria que fosse próximo. Eu acho que quem tá na chuva se molha e depois que crescer, cresce todo mundo junto. Então era meu sonho ter filhos com idades muito pequenas, assim, com diferenças de idades muito pequenas. E aí com 8 meses eu decidi que eu queria engravidar, meu marido ainda não estava certo disso, e aí chegou com 1 ano do Gabriel, eu falei, não, agora eu quero engravidar, e aí o Felipe falou, ok, vamos engravidar. E aí eu comecei a tentar engravidar, não engravidei, fui pra minha médica, e aí contei pra ela que eu queria engravidar, eu fiz um monte de exame, ela falou, Thalita, você não tá nem ovulando. Na época eu tomava anticoncepcional, aquele anticoncepcional que você toma depois da gravidez. E ela falou, bom, vamos suspender o anticoncepcional e vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Aí ela falou, tá bom, então agora vamos estimular a sua ovulação. Aí tomei aqueles remédios de estimulação de ovulação e também não adiantou em nada. Eu não passei a ovular. E aí ela, numa conversa muito sincera, falou, olha, Thalita, eu amamentava o Gabriel. E ela falou, olha, acontece que o seu corpo acha que você ainda está em livre demanda. E isso o Gabriel já estava com 1 ano. E de fato, com 1 ano, ele parou de mamar na mamadeira, ele já não queria mais e só queria o peito. Que eu tive que complementar o Gabriel desde 1 mês, mas sempre no peito principalmente. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, ou você suspende a amamentação, ou você tem que esperar, não vai ter jeito, né? Seu corpo não respondeu nem ao remédio, não é super comum não responder ao remédio. E aí eu decidi, falei, não, eu não vou atropelar as coisas, eu vou esperar desmamar e aí depois eu engravido, né? Também não achei justo, assim, colocar a minha ansiedade na frente de um processo natural com o meu filho, que era o Gabriel. E aí com 1 ano e meio a gente desmamou, em janeiro, e em janeiro, depois de 15 dias eu menstruei. Depois de 15 dias eu menstruei, em fevereiro eu menstruei, e em março eu também menstruei. Chegou num final de semana de março, eu comecei a sentir muita dor. E muita dor. A minha sogra falou, olha, eu acho que isso daí tá com cara de apendicite. No dia que eu senti tanta dor assim, eu tomei um Luftal e passou. Na semana seguinte, a gente foi viajar. E lá na viagem eu comecei a sentir enjoo, muito enjoo. Quando eu voltei, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, ai, quer saber, eu vou fazer um teste. Tinha certeza, gente, certeza absoluta que ia dar negativo. Eu nunca imaginei. Pois que então o teste deu positivo. E quando eu fui fazer o beta, deu 8.000. Eu fui descobrir então que eu estava grávida na trompa, né? Na minha trompa direita. E eu já estava de 8 semanas, ou seja, eu engravidei em janeiro, na minha primeira menstruação. E aí o resumo da história é, eu tava grávida, descobri na segunda, que eu fui fazer um ultrassom. Na segunda mesmo eu fui internada, na segunda mesmo eu perdi a trompa. Quando o meu médico foi me operar, ele descobriu que aquela bactéria da cesárea, aquele problema de cicatrização da cesárea, na verdade era uma bactéria. E essa bactéria, ela foi criando aderências dentro de mim. Mas eu imagino que ela tenha sido controlada pelo antibiótico que eu tomei na época. Então não me deu febre, não me deu nada. Os únicos sintomas que eu tinha uma dificuldade enorme de me relacionar com meu marido, porque doía, mas eu achava que isso era por conta da quarentena, da queda de hormônio e etc. Então pra mim era uma coisa normal. E essa questão de não fechar o corte foi resolvido, então pra mim encerrou o assunto. E no fim a gente descobriu que isso era uma bactéria. Então ele tirou a minha trompa, que tava o bebê, né? Tava a gestação. E aí ele viu que dentro tinha muita aderência, inclusive tinha colado a minha outra trompa.
peraí que eu já venho. E aí ele tirou o máximo de aderência que ele conseguiu, né? E o primeiro passo foi fazer um exame para ver se essa trompa que tinha ficado, que era a trompa esquerda, ela tava boa ou não. Ele falou, olha, se ela tiver boa, a gente vai tentar engravidar naturalmente uma vez. A gente faz um processo acompanhado, que é o namoro programado. E a gente tenta engravidar naturalmente. Se você não conseguir, a gente faz uma fertilização. Eu sei que o resumo da ópera é que a outra trompa, ela está completamente danificada, não passou nada, né? O exame é um exame, aliás, péssimo, que chama histerosalpingografia. É um exame que você passa um contraste por dentro da trompa para ver se ela tá permeável, se não tá, se ela se mexe, se ela não se mexe. Enfim, não passou nada. Então aí a gente começou a fazer a fertilização. Fiz a minha primeira fertilização em outubro. Não foi um processo fácil, foi um processo bem difícil. Eu comecei o processo muito bem e super esperançosa, enfim. A gente tinha boas expectativas, né? Porque na visão do médico e na minha também, eu não tenho um problema de fertilização, eu não tenho problema de ovulação, eu não tenho problema de nada, meu marido também não. O único problema é que eu não tenho trompa. Então, levando em consideração que eu já engravidei 3 vezes, né? Na verdade eu já engravidei 4, mas na época eu só tinha engravidado 3. As nossas chances eram muito altas. E aí, enfim, a gente fez todo o processo, eu tomei toda a medicação, eu tomava um remédio diferente do que eu tô tomando agora. E aí eu tive 20 óvulos na retirada, né, na punção, 20 óvulos, mas os 20 óvulos, o embriologista falou que eram 20 óvulos esquisitos, não tinha uma cara muito boa. E a partir do momento que você tira os óvulos, você começa a receber relatório no seu e-mail de como está o processo. Se eles fertilizaram, se não fertilizaram, se fertilizaram, quantos fertilizaram, como é que está o desenvolvimento, se ele é um óvulo A, B ou C. Enfim, eu já contei isso pra vocês. E aí eu recebi a informação de que de 20 óvulos, só 6 tinham fertilizado e que eles tinham sido... 6 tinham fertilizado, aí depois de um tempo 3 só foram fertilizados e que eles tinham recebido uma nota, acho que B, é uma coisa assim, A, B, C, 1, 2, 3, sei lá. Mas eu sei que ele era do meio, era um óvulo tipo mediano. E aí, no dia que eu cheguei pra implantar, o meu médico falou, olha, Thalita, ontem mais um embrião parou de desenvolver, porque depois que você tira, você implanta no 5º dia, que é quando o embrião já se tornou um blastocisto. As divisões, elas já se fizeram, e aí ele fica tipo num estado de mórula, você não consegue mais ver ali dentro as células, enfim, ele tá quase para explodir, para implantar. A grosso modo é isso, tá? E aí esse blastocisto, ele tem mais chance de dar certo do que quem implanta no 3º dia, que ele ainda é um embriãozinho. Então, blastocisto só virou só transformou um. E ele falou, ainda que seja um blastocisto de classificação B, ele tem uma grande chance de dar certo. Então ele falou, a gente vai implantar esse mesmo e fica tranquila, você precisa de um, né? Enfim, eu queria implantar 2, mas o meu sonho, mais do que ter 2, é ser mãe. Então ele falou, não, então a gente vai implantar e, enfim, vai dar tudo certo, tenha fé, esperança, etc. Eu sei que eu implantei e eu nunca me esqueço disso. Eu saí do meu médico, saí, né, do lugar onde você faz a implantação e eu virei pro meu marido e falei, olha, você nunca acreditou nas coisas que eu te falei, porque eu sempre te falava depois que acontecia. Então dessa vez eu vou te contar antes. Eu sinto que não vai dar certo. Eu falei exatamente isso no carro, eu tinha acabado de implantar. Eu falei, eu sinto alguma coisa no meu coração de mãe e fala que tem alguma coisa errada, que não vai dar certo. Mais uma vez, o resumo eu engravidei, na semana seguinte eu fiz o exame, depois de 8 dias da implantação eu fiz o exame, eu tava grávida, eu passei 1 semana e meia, 2 semanas, sei lá, grávida, e logo eu parei de ter sintoma, e aí eu fui descobrir que o bebê tinha parado de desenvolver. Então, eu tinha perdido mais uma vez.
Gente, eu já volto para terminar de contar para vocês. Eu parei aqui na igreja Desatadora dos Nós. É uma igreja aqui de Campinas. Faz tempo que eu quero dar um pulo aqui. E não sei, me despertou um negócio agora e eu quis parar. Então eu já venho terminar de contar a minha história para vocês. Para quem não conhece a Desatadora, ela é a santa que tira os nós das nossas vidas. E isso daqui são cartazes de pessoas que tiveram suas bênçãos realizadas. Voltam para agradecer e deixam suas plaquinhas de agradecimento por graça alcançada, por nó retirado da vida. E eu tô aqui para agradecer em primeiro lugar por tudo que eu já tenho, por tudo que ela já me deu. Deus já me deu. Há tanto tempo que eu não entrava numa igreja, tanto tempo. Eu sou católica, minha família é católica, eu sou batizada, eu tenho a primeira Eucaristia. E quando eu era mais nova, eu ia bastante na igreja, assim, os meus avós iam muito, os meus avós são religiosos, a minha avó, meu avô sempre fizeram parte de grupo de oração, e eles me levavam bastante. E com o tempo eu fui perdendo isso. A família do meu marido é espírita, e eu também acredito muito no espiritismo. É engraçado que parece água e óleo, mas eu acredito em muitas coisas do catolicismo e acredito em muitas coisas do espiritismo. Então, quando me perguntam sobre a minha religião, eu falo que na verdade eu tenho fé. Eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, eu acredito em algo maior, mas mais do que definir a minha própria religião, eu tenho fé, eu tenho muita fé, eu agradeço a Deus. Eu acredito em muitas coisas, não só em uma única verdade. Então, foi muito bom vir na igreja. Fazia tempo que eu tava namorando, vim na Desatadora, eu já vim aqui em outros momentos. E é engraçado que na correria do dia a dia, porque eu moro teoricamente perto, e, enfim, nunca deu pra vir. E agora eu tava passando aqui, na verdade, antes de entrar aqui, eu tava vendo um relato de uma pessoa no YouTube, a Laís, do Clubinho, e ela também fez fertilização, eu não sabia. Ela também teve um aborto retido na fertilização, eu também não sabia. E aí, não sei, ela começou a falar de Deus, né? Ela é bem religiosa. E aí, enfim, me deu uma vontade, me deu uma luz e uma vontade de parar e agradecer. Na verdade, o meu objetivo foi vir agradecer tudo que eu já tenho. Porque às vezes eu me vejo pedindo tanto, pedindo, e eu fico na dúvida se tá claro que eu tô pedindo, eu realmente quero receber a graça de ser mãe novamente. Mas eu nunca quero que Deus e Nossa Senhora tenham dúvida de que eu sou muito grata pelo que eu tenho. Eu sou muito grata. Assim, o Gabriel é o melhor presente que eu podia ter recebido na minha vida. Então eu vim agradecer. Eu comprei uma vela. Para quem não conhece a Desatadora, é uma igreja maravilhosa, uma das igrejas mais bonitas que eu conheço daqui de Campinas. E eu comprei uma vela para acender. Eu comprei uma vela que eu deixei na igreja, que é uma vela que dura por 7 dias. Você faz uma oração e acende a vela, e essa vela ela fica acesa por 7 dias. E comprei uma vela para acender no dia que eu fizer a punção. E o dia que eu fizer a punção, eu tenho que ficar de repouso, então eu não posso voltar na igreja. Então eu vou acender essa vela em casa e vou orar lá. E o dia que eu fizer a implantação, eu quero voltar aqui na igreja. É mais tranquilo quando você faz a implantação, então eu quero... Aí eu volto e vou acender uma vela para agradecer esse momento. Bom,
Essa é a minha história de luta pela maternidade. E assim, sobre a fertilização em si, sobre a primeira fertilização em si, a partir do momento que eu fiz a punção, que eu comecei a receber os relatórios dos óvulos, eu fiquei muito mal, muito deprimida. Deprimida mesmo, eu não queria sair de casa, eu não queria fazer nada, eu tava impaciente, eu tava ansiosa, eu tava triste e qualquer coisa que acontecia no meu dia eu tava super negativa. E aí, enfim, foram dias péssimos, foi uma semana péssima e na verdade meu coração se acalmou, sendo muito honesta, quando eu descobri que eu tinha perdido. Porque na verdade eu acho que tudo isso que eu senti foi por conta da ansiedade de achar que não ia dar certo, mas ao mesmo tempo você pode até achar que não vai dar certo, mas você tem um pontinho de esperança. Mas eu não sei, eu tenho um sexto sentido muito forte em relação ao que acontece comigo, porque nas outras gestações eu tive sextos sentidos em todas elas. E os meus sextos sentidos eram muito condizentes com o que aconteciam. Eu acho que eu nunca contei isso aqui, só contei naquele vídeo da tag da gravidez do Gabriel, mas eu vou contar pra vocês depois dos meus sextos sentidos. É engraçado isso. Então, eu comecei a me sentir melhor quando eu descobri que não tinha mais gestação, que eu não tinha mais bebê. Me deu um alívio no sentido, ufa, então agora eu sei o que aconteceu, assim, tá bom, Thalita, não teve, você vai tentar de novo, vamos investigar, alguma coisa deve ter acontecido. E a angústia de não saber se ia dar certo ou não, por conta da tal classificação do embrião, por todos terem morrido, só ter sobrado um. Então isso foi o que me deixou mais angustiada. Então realmente eu fiquei, eu voltei para o meu estado assim melhor quando se resolveu, o ciclo se resolveu, né? Eu tava a ansiedade de não saber se daria certo ou não me deixou muito ansiosa e muito mal. Hoje, como eu me sinto na segunda fertilização, eu acho que sempre ter uma segunda experiência de algo é diferente do que a primeira. A primeira você não conhece nada, você nunca sentiu o que você está sentindo, você nunca tomou os remédios que você está tomando, você não sabe o que vai acontecer, são coisas que você nunca viveu, então é diferente. Hoje eu já tenho experiência, eu já sei mais ou menos como é. É óbvio que uma experiência é diferente da outra, mas eu já sei o que esperar. E apesar de ter muita fé, eu tenho muita fé de que vai dar certo, gente, do fundo do meu coração. Tanto é que se não der certo, o tombo vai ser gigantesco, porque a partir do momento que eu sei qual era o meu problema e que, entre aspas, isso já está resolvido, né? Porque eu vou tomar uma medicação para não ocorrer o meu problema de novo, eu tenho certeza de que vai dar certo. Então, tombo pode ser muito maior. Mas se Deus quiser, não vai ter tombo. Se Deus quiser, eu vou receber a minha graça. Ai, gente, é isso. Hoje eu tô me sentindo, assim, nessa fertilização eu tô me sentindo muito melhor. Eu tô me sentindo mais tranquila. Eu não cheguei na etapa que foi mais crítica pra mim na primeira, né? Então eu quero ver como eu vou ficar a partir de semana que vem. Mas eu tenho muita fé de que não vai acontecer nada, eu não vou ficar mal. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Eu já falei, eu vou repetir. O meu objetivo de compartilhar é poder ajudar outras pessoas que estão passando ou pelo mesmo, que é o momento da fertilização, ou também de alguma forma lutam pela maternidade, ou de alguma forma estão tentando engravidar, pessoas que não têm problema nenhum, mas que também estão tentando engravidar, e que de alguma forma eu consiga levar fé, levar esperança, mostrar que apesar das barreiras a gente tem que ter força e continuar lutando por aquilo que a gente sonha. Eu espero com a minha história ajudar alguém, assim como a história de outras pessoas me ajudou. Uma pessoa que me inspirou muito a compartilhar foi a Carol Oliveira.
Ela tem um canal no YouTube, ela tem uma história de muita luta. Ela descobriu que tinha trombofilia quando ela já estava grávida de 30 e tantas semanas. Ela perdeu o bebê dela. E aí que ela foi descobrir que ela tinha um problema, enfim. E hoje ela conta, compartilha a história dela, fala sobre isso no intuito de ajudar outras pessoas, alertar outras pessoas. Eu só fui pensar em trombofilia depois que eu vi os vídeos dela, eu nem sabia o que era isso. Então eu acho que isso daqui faz parte de uma grande rede de compartilhamento, que mais do que expor a minha vida, eu não sou celebridade, eu não sou nada. Então mais do que expor a vida só por expor, de alguma forma a gente pode ajudar. E meu intuito é esse, eu espero que eu consiga de alguma forma.